Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história. Só que agora é a história de Rondônia. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, transmitindo conhecimentos, repassando saberes. Olha que legal! Nós já viemos da história geral. Eu já passei lá para o primeiro ano, já passei para o segundo ano. Acabamos com a história do terceiro ano e agora iniciamos a história regional. E eu irei fazer você fazer uma viagem. Viagem essa aos 4 cantos do nosso território. Aliás, do nosso estado, porque Rondônia é estado. E vocês verão comigo também durante as aulas como foi que Rondônia se tornou Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia e depois Estado de Rondônia. Então nós temos aí um bom tempo para ficar conversando, trocando ideia. Nas nossas aulas de História de Rondônia, nós iremos falar sobre as nossas nações indígenas, que nós conhecemos que são os índios, não é isso? Várias etnias. Iríamos falar sobre a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, do Real Forte Príncipe da Beira, dos principais governantes, da BR-364, da Cassiterita, quando foi que surgiu, o que mais? Iremos falar sobre a navegação pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. Iremos falar sobre os viajantes, os pesquisadores dessa região. Iremos falar, nossa, tem tanta coisa que vocês vão ficar, nossa, professor, eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, então acompanhe a nossa aula, abra os seus cadernos, já abriram? Coloque então a data de hoje. Colocaram? Bem na parte superior do lado direito, coloque lá a data de hoje. Colocou? Ótimo. Agora vocês vão colocar o título da aula de hoje, que daqui a pouco está vindo aí, tá bom? Então acompanhe comigo na tela, olha lá. Na primeira aula, veja o que nós temos. Alunos, nós iremos trabalhar, olha só, o primeiro título, a conquista e a colonização da Amazônia e a submissão do indígena, tá certo? Depois temos aqui os povos de Rondônia, vocês irão conhecer quais são as etnias, qual é esse tronco linguístico que existe entre eles. Depois, a colonização do Vale do Guaporé e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha aí! Depois partimos para a mineração no Vale do Guaporé, que tem tudo a ver com os irmãos Arthur Paz de Bal, 2 sorocabanos, vindo lá de São Paulo para poder explorar o ouro do Vale do Guaporé. Tá certo? Na sequência, irei também falar sobre o surgimento do Real Forte Príncipe da Beira, uma das maiores construções das Américas. América do Sul, América Central e América do Norte. Garoto! Depois irei partir para falar sobre os trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré, assim como também as doenças e as epidemias que aconteceram, que vai ocasionar bastante mortes lá no Vale do Guaporé. E por último, ainda na primeira unidade, a resistência escrava no Vale do Guaporé. Então, como que os negros que trabalharam na construção do Forte Príncipe resistiram, fugiram e etc. Tá bom? Olha só, para a aula de hoje, eu irei trabalhar esse tema aqui, a conquista e a colonização da Amazônia, com inclusive a submissão do nosso indígena. Então, vejam, o que nós veremos na aula 1.1? Os primeiros contatos dos indígenas com os europeus, os Ianaconas e também os Mitaios. Fechou? Então, esses 3 tópicos para a aula de hoje. Bom, deixa eu apresentar. A aula de História de Rondônia é composta aí por 2 professores. Quem vos fala, professor Luizmar Barroso, e o meu parceiro, o professor João Ebert, mais conhecido como professor Beto. O professor Beto, ele é licenciado em História, olha que legal. Ele também tem especialização em Gestão Pública. E esse ano, graças a Deus,
O Beto entrou no mestrado, então ele é mestrando. Daqui a 2 anos, ele defende a pesquisa, aí tá tudo bacana. Eu, professor Osmar Barroso, sou formado em História, licenciado em História. Eu sou especialista em Arqueologia da Amazônia, também sou arqueólogo e já tenho o meu mestrado em História, onde eu realizei na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tá bom? Logo, logo tá vindo aí o doutorado, aí vai ser doutor Lorismar. Olha que legal, que bacana, né? Para a aula de hoje, aluno, nós temos as competências e as habilidades. Então, professor, quais as competências que eu tenho para o entendimento da aula de hoje? Pois é, primeiro, você tem que compreender os elementos culturais que constituem as identidades regionais. E em caso específico, eu falo sobre os nossos índios, os nossos nativos. Na arqueologia, se fala nativo, tá bom? Mas como vocês estão acostumados com o termo índio, não tem problema. Eu sempre vou estar fazendo essa ponte. Segunda competência, eu tenho que compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos. Olha aí. E a terceira competência, eu tenho que compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais. Eu também tenho as habilidades para a aula de hoje. Então, aluno, tu tens que identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem, certo? Segundo, tu tens que analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração o aspecto histórico ou geográfico, certo? E aí, logo partimos para a primeira imagem. Joga na tela. Isso, eu fiquei bonito agora aí. Olha só que bacana. Quando você pega o contato com uma imagem dessa, aí você fica, nossa, professor. Pois é, ao analisarmos a pintura corporal que foi feito nesse nativo, nesse índio, você pode ter uma expressão. Olha só, quando se pega aqui na parte do olho dele. Observe, o olho está marcado, está pintado e etc. O próprio adorno que ele usa aqui como a pena, né, a penagem de animais, etc. Tudo isso tem uma expressão. Geralmente, quando se faz essa pintura corporal, é para receber alguém, é para fazer uma cerimônia, comemorar alguma coisa. E o nosso representante hoje, claro, ele acaba expressando esse sentimento. Então, veja a fisionomia corporal, facial desse nosso primeiro nativo. Vocês verão vários outros. Aí o aluno lá da tribo Tupari, por exemplo, pergunta assim, professor, por que não colocou a gente? Pois é, se tivesse me mandado as imagens de vocês e etc, com certeza eu mudaria o cenário. E a minha intenção é, de fato, colocar vocês aqui, por exemplo, eu poderia colocar o João Tupari, eu poderia colocar o Pedro Tenhari, o José Caritiana, eu posso fazer isso. Basta vocês enviarem para o meu contato essas imagens. Podemos combinar assim? Fechou? Olha lá. Na sequência, senhores, então vejamos. Os povos indígenas, eles constituem-se em conjunto diversificado de culturas. Observe? Cuja única identidade inquestionável, quando se fala assim, não tem nem como você argumentar, reside no fato de ocuparem a América, bem antes da chegada dos europeus. Bem para mim. Quando se fala isso, se diz assim, se eu falo para vocês, é impossível questionar.
Quando chega aqui, os primeiros europeus, sejam eles portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, seja quem for, quando eles chegaram aqui na América, já existiam os primeiros habitantes, que eram nossos nativos. Só que os europeus irão impor as suas vontades, irão dominar os nossos povos, porque eu, professor Ismar, e você aí, aluno, com certeza, você é descendente de nativos, que é de índio, e de quilombola, né, de negros e europeus. Então, a raça brasileira, ela é composta por três: o negro, o índio e o europeu. Não tem um que dizer assim, eu sou sangue azul, eu sou puro. Pode até ser. Vocês depois migraram para cá, vieram para o Brasil, constituir família, tudo bem. Mas a grande maioria, eu digo 75%, 80% da população, vem a ser formada dessas três primeiras raças, tá? Aí quando fala, é impossível, só que os europeus vão acabar submetendo nossos nativos ao trabalho deles. Há muito tempo não se ouvia a voz dos vencidos, somente dos vencedores, que são os europeus. Mas agora, vocês sabiam que nós já temos índios que são doutores, doutor mesmo, com DR, com o título de doutor, né? Não é a graduação. Eu tenho índias médicas, advogados, mas eu tenho índio doutor, o cara que fez a graduação, que fez o mestrado, que fez a especialização e que fez o doutorado. O doutorado são 4 anos, o mestrado são 2 anos. E nós temos, eu conheci um lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Eu fui para uma conferência, um simpósio, e tive contato com esse dia. E temos vários outros índios doutores, para ter uma ideia. Então, assim, depende muito da vontade daquele elemento de querer seguir. Para quê? Obter conhecimento e trazer para o seu povo. Colocar em prática. Olha aí, fica a dica aí que você que está nos assistindo, nosso aluno que é nativo, que é indígena, você poderá também ser um doutor. Além dos nossos alunos campesinos, né, nossos alunos quilombolas, vocês poderão... Eu costumo dizer que o céu é o limite. Basta você querer. Eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou fazer a graduação, eu vou ser pesquisador, eu vou ser da NASA. Consegue. Não é ser da Nazaré não, tá? É ser da NASA mesmo. Porque o Brasil está exportando mão de obra, gente. E o brasileiro, ele é muito inteligente. Então, independente, só compete a você. Tá certo? Na sequência, olha só que imagem linda. Índios Guaranis Kaiowá. Novamente, pode me jogar na tela aqui. Novamente, você observa a pintura corporal dessas meninas. E olha, eu tenho visto aí pelo Facebook, pelo Instagram, WhatsApp, essa mensagem. Dia do Índio, por exemplo, chegam umas imagens para nós de índias lindérrimas. Mas é lindo mesmo, porque você vê os traços. O puxar do olho, a pele, o nariz, toda uma feição facial, assim, ímpar. Além do cabelo sedoso, cabelo grande, parece um camarão escorrido, um macarrão escorrido, né? Então, você observa pela sequência de elementos que a imagem acaba te trazendo. E, claro, eu não poderia deixar de passar essa imagem. Então, todas elas são lindas. As nossas nações indígenas são lindas. As nossas alunas indígenas também são lindas. Ainda mais quando coloca alguns adornos pelo corpo, uma pulseira. Provavelmente ela está segurando aqui um pau de chuva. Que você mexe, ele faz barulho. Você mexe novamente, ele faz outro barulho. Tá? E a pintura, aí, claro, é por conta. Tá certo? Na sequência, o que nós temos aí? Os conquistadores ibéricos, olha aí, encontraram povos que viviam sob o governo de um monarca.
de um rei, né? Como os índios e os tupinambás. Esses povos viviam sob variados padrões de relações sociais. Como assim, professor, é diferente? Muito! O perfil social de um Inca era diferente do perfil social de um Tupinambá, ok? Estando em estágio totalmente diferente. Claro, alguns mais avançados, outros não. Com técnicas e produção também de sustento. Por exemplo, os Incas, eles plantavam nas montanhas. Você já viu como é que é Machu Picchu? O plantio do Machu Picchu em escalonada na montanha. Então vinha assim, a água que caía lá em cima acabava aguando todas as demais. Uma coisa incrível, tá certo? Olha lá, mas aí, me joga na imagem que eu quero falar para vocês sobre... Vou explicar essa imagem. Ritual de antropofagia. Ritual de antropofagia é muito simples. Observe que aqui atrás, olha aqui, aqui atrás eu tenho um outro elemento. Observe, esse barbudo aqui, ele é um homem branco, ele é um europeu. Esse camarada, ele está sendo alimentado pelos nativos. Os índios o prenderam, estão alimentando ele. Na verdade, os índios estão desintoxicando eles. Como assim, professor? Naquela época, tá? Naquela época, estou falando. A antropofagia, o ritual, era conquistar o europeu, prendê-lo, desintoxicar, alimentar, engordar ele, para depois servir de banquete. Olha só, cada um pegando uma peça. Olha aqui, eu tenho uma perna que está sendo assada, eu tenho uma perna, eu tenho um braço, eu tenho uma costela, está sendo assado. Professor, eles estão comendo o homem branco? Sim, sim. Sabe por quê? Eles acreditavam que o espírito desse homem branco poderia se reencarnar neles. Nossa, credo! Gente, nós estamos voltando um pouco à história. Nós estamos resgatando aquilo que aconteceu no passado. Para vocês entenderem. Houve mudança? Você faz hoje isso? Claro que não. Claro que não. Isso foi quando não tinham sabedoria. Tanto é que nosso nativo, a princípio, lá pelo ano de 1503, eles eram vistos como os animais. Depois que o Papa Paulo III é que vai dizer, não, eles têm almas, eles são igual a gente, né? Igual a nós. Então passaram a serem catequizados. Mas, a princípio, era isso daqui, Os caras iam para a fogueira. Os nossos nativos acabavam comendo o outro, que é um ato de superioridade. E esse camarada aqui, ele está sendo preparado. Cedo ou mais tarde, ele vai virar espetinho. Mas na frente aqui, essa aqui está levantando o troféu. Olha aqui, eu peguei a perna, assado, entendeu? E aí, para matar na fome. E isso faz muito tempo. Isso não se faz mais. Tá bom? Na sequência, olha lá. Onde hoje é a região norte do Brasil, nos estados que compõem aí o Amazonas, o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Pará, existiam inúmeros povos indígenas nômades, aqueles que não tinham um local fixo, viviam mudando de região. Tanto nômades e também sedentários. Aqueles que já fixavam em um único local e ali ficavam por tempo indeterminado. E, ao mesmo tempo, eles praticavam a agricultura, eles produziam excedente para começar a fazer a troca com outros grupos, havendo entre eles a divisão do trabalho. Professor, essa troca seria o escambo? Não. A troca entre eles é uma expressão específica.
Agora, quando ele se troca com os europeus, aí nós vamos de escambo. Então vai depender muito dessa nomenclatura, do tempo que ela vai ser usada. Tá certo? Eu não posso fazer escambo, eu não posso falar em escambo para todos. Não. Eu tenho que saber em que período e que época. Observe nesse mapa que eu trouxe para vocês das terras indígenas. Aqui no estado de Rondônia. Essa parte verde que vocês estão observando, governo do estado de Rondônia, certo? A parte ali Mato Grosso. E aí eu tenho todas as nações, o Caxarari, os Carintianas, o Caripunas, o Igarapé Ribeirão, Igarapé Laje, Rio Negro do Ocaia, Pacás Novos, Sacaraiva, Rio Guaporé, Urubuauau, Rio Branco, os Massacos, os Casas, Rio Mequens, Tubarão, Latudera, é isso? O Aripuanã, Roosevelt. Essas são as áreas que temos nações indígenas morando aí. Fechou? Para vocês, nossa, professor, então temos bastante. Sim, temos várias. Na sequência, a organização política dessas tribos indígenas acabam comportando em chefaturas guerreiras e expansionistas sustentada por impostos. Olha aí. Então, existia uma administração entre eles. Quem é quem nesse cenário? Os omáguas, eles possuíam uma estrutura política que congregava várias aldeias, certo? Sob a liderança de uma chefia superior, tá certo? Os grupos indígenas da América comunicavam-se em várias línguas, sendo o tronco dessas línguas. O Tupi é um tronco, o Aruaque é um outro tronco, o Caribe, mais um outro tronco, o Tucano, o Pano e o G. Quando se fala tronco linguístico, porque é a essência dele, irá surgir outras línguas. Por exemplo, os guaranis acabavam falando no tronco linguístico Tupi. Aí ficou Tupi-Guarani. Tupi-Aruaque poderia ser? Sim. Tupi-Caribe poderia ser? Sim. Então, acabam criando uma conexão dessa nova língua. Eu trouxe essa imagem para vocês, me põe na tela. Eu trouxe essa imagem para vocês porque ela chama atenção como acontecia esse embate, esse conflito. Observe que aqui eles estão guerreando. Se usava lanças grandes, porque uma lança comprida, ela vai atingir o inimigo lá longe. Claro, usava-se o arco, usava-se a flecha, mas era uma forma também deles se protegerem de longe. Com isso, pode passar, com isso nós temos aí, com isso nós temos briga entre os nativos e os europeus. Percebe aqui, aluno, que eu tenho índios morrendo, assim como também eu tenho um europeu que foi atingido, certo? Então, claro que com arma de fogo se matava muito mais nativo. Só que eles são dezenas, centenas, chegando até milhares. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho outro grupo aqui, e olha só, a floresta tomada por eles. E aí se fala que a conquista dos europeus da América se deu através da pólvora, que é o canhão, através do cavalo. Porque os índios omáguas, eles não conheciam o cavalo. Achavam que o homem e o cavalo era uma única pessoa só. Um único ser. O indígena da Amazônia era um ser perfeitamente integrado ao seu meio. Dali ele vivia da caça, da pesca e da agricultura, certo? Ele conhecia a várzea e plantavam, na época da vazante dos rios, como a mandioca. Plantavam o milho, o algodão, o tabaco, certas árvores frutíferas e outros vegetais.
dos quais eles necessitavam para poder sobreviver, tá bom? Veja aí, senhores, a população indígena nesses estados. No estado do Amazonas, nas terras indígenas, 94.608, na cidade, eu tenho aí 18 mil, um total de 113, tá? Rondônia tem isso daqui, ó, esses 6 mil, olha aí, 10 mil e assim por diante. Um total aí de 270 mil nativos, tá certo? Ó, o avanço europeu sobre o litoral do Brasil do século XVI, é bom frisar isso, fizeram com que alguns dos povos migrassem para o interior da nossa nação, para dentro da mata, que, na verdade, estavam fugindo dos conquistadores e acabaram entrando da Amazônia em disputa pelo controle do território. Na verdade, o invasor, que é o europeu, ele vai em busca dessa mão de obra que era o índio. E o índio vai revidar, vai atacar. Muitos irão morrer. E muitos serão escravizados. Logo no início do século XVI, o índio era usado como mão de obra. Somente depois ele vai ser substituído pelo negro, que logo se tornam também escravos. Veja nessa imagem, a pátria imagem, representante legal do povo cinta larga. Aí sim, eu trouxe foto das nossas nações regional, certo? E aí, a expressão, mas professor, vem para mim, coloque eu na tela. Mas professor, essa Índia aqui já tá com short jeans, olha só. Claro, ei, os nossos índios aqui são top das galáxias. Tá? Além de ter a feição, olha só o rosto, olha só o brilho nesse rosto aqui. Além de ter as feições indígenas, você tem todo os instrumentos, os elementos da pintura corporal, e, claro, só que quando eles vêm à cidade, eles acabam colocando uma roupa, porque eles não vão andar do jeito que estão lá na tribo, lá na aldeia. Lá eles se comportam. Claro, muitos usam roupas, em algumas tribos eles saem, acham que a roupa está agoniando e tira. Ficam mesmo despidos. Algumas tribos ainda tem disso. Então, assim, varia muito. Logo você observa a imagem. Não é linda? Pois é. O povo cinta larga. Tá certo? Na sequência, vamos lá. Mais imagem. Olha só que caldeirão. Os primeiros contatos com os nossos ameríndios, com os colonizadores, iniciaram um processo de alteração violenta. Violenta no desenvolvimento demográfico e também cultural. Vem para mim, me coloca na tela aqui novamente. Lembra que eu falei para vocês lá naquela imagem? Observe que o cara está aqui dentro, ó. Ele está bem aqui, só cozinhando. Olha só que sopa! Olha a cabeça dele aqui. Viu? E trazendo lenha. Ó, literalmente colocando lenha na fogueira. Para o caldo engrossar. Lembra que lá atrás, aquela imagem eles comendo, assando o corpo humano? Pois é. Agora aqui está fazendo atrás. Então se comia assado, se comia com caldeirada. Nossa, credo! Aluno, isso foi no passado. Professor, nós temos alguma tribo antropofágica hoje? Eu desconheço. Eu, professor Ismael, desconheço. Possa ser que tenha. Possa ser. Ou talvez não tenha mais. Isso vai depender muito da ocasião, talvez do estado, que tipo de tribo, eu não sei. Eu não posso te afirmar que exista, sim, ainda tribos com esses rituais de antropofagia, tá? Índios canibais, como vocês podem não chamar. Isso já passou, isso foi lá atrás, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência,
Na América do Sul, os espanhóis encontraram um império bastante desenvolvido. Claro, os incas, os maias astecas, por exemplo, no Império Inca, cujo território se estendia do Equador até o Chile, aqui pertinho, gente. E era controlado de sua sede, que ficava onde? No Peru, aqui. Perto aqui do nosso estado, de Rondônia. Você vai até Machu Picchu, aí você vê ali a grande construção daquela igreja de pedra, pedra vulcânica, na Praça das Armas, né? E ali no Peru existia um monarca. Esse monarca era visto como o filho do sol, né? O monarca era Pachacuti. Olha aí, Pachacuti, auxiliado por um vasto aparelho burocrático e militar. Viu aí? Então, além desse grande líder, o filho do sol, que era o grande representante, que é o Inca, aí eles tinham abaixo dele um outro grupo. Esse cara que vocês estão vendo agora aí, o Francesco Pizarro, é ele que manda executar o último imperador Atahualpa. Porque teve o Atahualpa e a ayahuasca. Professor, o ayahuasca, né? Aquela bebida alucinógena. Que você tomava e via os deuses, etc. Pois é, Atahualpa e a ayahuasca. Filho lá de Montezuma. Montezuma, que foi o último imperador dos Incas, tá? Desarticulando aí toda a estrutura política, econômica e social. E, claro, os europeus acabam, então, destruindo essa grande figura. Quando você chega lá em Águas Calientes, lá no Peru, você vê muito bem a imagem do Montezuma, tá? Os espanhóis, então, conquistaram o território aos indígenas. Os espanhóis conquistaram o território aos indígenas, adquiriram o direito às encomiendas, certo? E o controle da população, que passou a ser dominada. Os encomendeiros adquiriram direitos e deveres semelhantes àqueles que exerciam os caciques nos tempos incaicos, chamados de curacas ou italacas, certo? A partir do momento que eles fazem isso, ok, não deu outra. O encomendeiro, aquele que acaba encomendando a mão de obra, tá? E aí, mais imagem da nossa tribo indígenas, o líder Itabira Suruí, de cocar vermelho, essa figura ímpar que vocês estão vendo aqui, certo? E da tribo Paitê Suruí, olha que bacana. E esses colares que vocês estão vendo aí, é feito de coquinho, isso dá um trabalho e acabam fazendo também para vender como artesanato na cidade, certo? Observe toda uma leitura que é feito, tanto o colar principal, e aí, de repente, só que pode usar esses colares são os adultos, os jovens, crianças, adolescentes, tem todo um ritual. Até para o cara se tornar adulto, tem a passagem, tanto o homem como também a menina, certo? Os mitaios, por exemplo, consistiu na utilização dos indígenas nas minas, na construção de obras e também de edificações. Para quem? Para o grande senhor, para o clero e também para o rei. Então, vejam bem, aluno, os mitaios consistia-se a sua mão de obra para a construção de edifícios, para servir ao senhorio ou ao senhor, para servir ao clero e também ao seu próprio rei. Tá? Mais a imagem das nossas nações indígenas que vocês observam aí. Já os Ianaconas consistiam no recrutamento forçado do indígena para quê? Para o serviço doméstico
do senhorio. Olha que legal. Quer dizer, olha, existiu tanto o índio que era levado para o trabalho forçado no campo, como também existia o índio para o serviço doméstico. Sabiam disso? Olha, tivemos índios, aluno, que aprenderam isso no próprio Rondon. O Rondon trouxe foi banda de músicas para que os índios pudessem aprender a tocar instrumento. Sabiam disso? Então, assim, tem índio muito inteligente. Na Amazônia, por exemplo, o primeiro núcleo colonial português, do início do século XVII, se deu com o Forte do Presépio. O Forte do Presépio que vai dar início à origem de Belém do Pará, que vai ser destinado a garantir a posse de um território ameaçado por estrangeiros, por os europeus, que estavam já entrando pela Amazônia. E aí, eles passam, então, a controlar os rios Madeira, Mamoré e Guaporé. Basicamente, os europeus entravam pelo Amazonas, e aí, entrando pelo Madeira, iam chegar até Vila Bela e assim por diante. Tá? Aqui, uma imagem dos Yanaconas, no seu dia a dia. Aí o Império Inca, né? E aí, Portugal iniciou um processo de amansamento, de tranquilidade, ali, de trazer o índio para o convívio social. Era predominantemente o índio amansado que colaborava nas expedições que devassaram a Amazônia. Isso já a partir do século XVII. É isso mesmo. Então, o índio amansado, o índio socializado, era ele que vinha para conduzir as expedições. Porque conhecia muito bem a floresta. E aí, essa imagem retrata muito bem as nações indígenas, as maiores, né? Os Omáguas em toda a Amazônia. Aí eu tenho aí Uticunas, Marubus, os Parintintins, Parecis, Paiaguás, Guaicurus, ali do Mato Grosso, os Caiapós, Bororos, Mato Grosso, os Nambiquara, Mato Grosso, Chavantes. Eita, os Nambiquaras foram que atacaram o Rondon, foram que flecharam o Rondon, e vários outros também. Havia 3 formas de sujeição do indígena, chamado, então, os de cimento, os resgate e os de guerra justa. Os índios descidos situavam-se como livres, muito embora a liberdade fosse apenas formal. Vai fazer o que com a liberdade? Absolutamente nada. Esses aí são os Muraspirahães, que estão situados aqui abaixo de Humaitá. Os indígenas resgatados eram provenientes de guerras justas, legalmente escravizados. Os resgatados eram chamados de índios de corda. Por quê? Segundo os portugueses, ficavam amarrados nas aldeias de seus captores. Tá? Essa imagem eu quero te chamar a atenção. E para mim, essa imagem aqui, ela foi feita por um aluno meu, chamado o Wagner. Ele foi meu aluno do Colégio Tiradentes. E ele entrou em contato com esses índios, na época, aqui no Amazonas, e tirou algumas fotos desses Muraspirahães. O Mura, ele acabou surgindo aqui em Santo Antônio e acabou espalhando por várias regiões. E ele é que vai tocar o terror nessa região. E com isso, depois deles, temos os descendentes, que são os Muraspirahães, e são totalmente nômades, essa tribo aí. Tá certo? Segue no quadro, vamos lá. Enfim, depois, dessa forma, aí nós temos, vem para mim. Aluno, observe que essa aula, ela partiu muito rápido. Olha, já chegamos no final. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tá bom? É rapidinho, não dá nem tempo de ir ao banheiro. Já já eu tô de volta. Tchau, tchau.